E apesar da crise, os funcionários do Judiciário e do Ministério Público conseguiram um reajuste de mais de 40%. Aumento que foi aprovado ontem à noite pelo Senado, é por isso que nós vamos a Brasília. Juliana, esse reajuste vai provocar um rombo nas contas do governo neste ano e no ano que vem. Ô Chico, e nada disso combina com o discurso de austeridade, de que é preciso diminuir as despesas. O governo cedeu às pressões e não tentou impedir a votação. Disse que o reajuste foi negociado no governo Dilma. E ontem o governo anunciou também o reajuste dos benefícios do Bolsa Família, um outro impacto nas contas públicas de 2,5 bilhões de reais por ano. A votação foi rápida. Em menos de meia hora, os senadores aprovaram projetos que reajustam os salários dos servidores do Judiciário e do Ministério Público. Os aumentos podem chegar a 41% e serão pagos em 8 parcelas semestrais. Os reajustes das duas categorias vão custar 2 bilhões de reais este ano. O impacto total em 4 anos vai ficar acima de 25 bilhões. Mais cedo, na Comissão de Assuntos Econômicos, alguns senadores questionaram o ministro do Planejamento sobre a aprovação dos gastos, no momento em que o governo diz que vai ter déficit de 170 bilhões nas contas deste ano. Mas o ministro explicou que os reajustes já tinham sido negociados antes e estão previstos no orçamento. O ministro da Casa Civil também defendeu a medida. Essa era uma negociação que foi feita pelo governo anterior. Havia sido represado um reajuste por vários anos, o governo conseguiu uma boa negociação e o que nós fizemos foi honrar a negociação que havia sido feita. Apesar da aprovação dos projetos, senadores do DEM e do PSDB deixaram claro que não concordam em aprovar automaticamente aumentos para outras categorias de servidores que já tiveram reajustes aprovados pela Câmara. Além de dar aval para os reajustes de salários dos servidores, nessa quarta-feira o governo também anunciou aumento nos valores pagos pelo programa Bolsa Família e num percentual maior do que tinha sido anunciado pelo governo da presidente afastada, Dilma Rousseff. Os benefícios vão subir, em média, 12,5%. A proposta da presidente afastada era de um reajuste de 9%. O impacto nas contas do governo vai ser de 3 bilhões de reais em 12 meses. Está encerrada a votação. Senhores deputados, a mesa vai proclamar o resultado.
Rodrigo Maia, 285 votos. Rogério Rosso, 170 votos. Em branco, 5. Essa foto ajudou muito. A maior resistência é com a proposta que aumenta os salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A hora é absolutamente inconveniente. O momento é de grande sacrifício para a sociedade brasileira. Aumentar o teto de quem está no topo da carreira pública brasileira me parece um desprezo para com a crise que o nosso país está vivendo. E acho que a reunião de sexta-feira tem um tema, que é um tema hoje que aflige o Brasil de norte a sul. Segurança pública. Renan é um homem que tem virtudes, conduz o Senado com muita competência. Quando ele preside o Congresso, a sessão Câmara e Senado preside com uma liderança muito forte. Agora, passando para um outro aspecto da crise, a delação premiada da empreiteira Odebrecht, que está saindo, estão vindo pedaços pela imprensa, seriam mais de 50 diretores, proprietários da empresa e mais de 100 parlamentares, políticos, governadores. Surgiu o seu nome, senador.
pergunto com muita objetividade, o senhor teve alguma coisa a ver com a Odebrecht? Não. Eles pagaram sua campanha? O que aconteceu? Tem doação da minha campanha, 2012 e 2014. Quanto? Não lembro que 2012 foi pelo partido, ainda não tinha aquela obrigatoriedade de apresentar. Em 2014 foi 200 mil, eu nem pedi diretamente a eles, foi o partido que recebeu e me transferiu 200 mil numa empresa chamada Praia Mar, apenas isso. Só 200 mil? E 2012? 2012 foi um pouco mais, mas como foi pelo partido, eu não tenho esse número aqui. Mas 2014, como aparece na minha prestação de conta a transferência do partido e a empresa que transferiu, eu sei que foi 200 mil. E não houve caixa 2, não houve nenhuma doação ilegal? Bom, e se vier o seu nome em alguma delação, se vier o nome do presidente Temer, como é que será a sua reação? Olha, a minha reação é uma reação como qualquer cidadão. Se há uma delação e cito o meu nome, a minha obrigação é fazer a minha defesa. Agora, falam que vão ser mais de 200 políticos, entre senadores, deputados, ministros, o presidente da República, o senhor, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Como é que o sistema político pode reagir com credibilidade a esse avanço das investigações? Eu acho, primeiro, garantindo que as investigações vão ter todo o respaldo do Poder Legislativo e toda a independência para que continue existindo. Acho isso que é fundamental. Nós estamos vendo as investigações avançando nos últimos anos e, graças a Deus, não houve nenhum momento, nenhum encaminhamento por parte de nenhum poder para barrar as investigações. Isso... Uma das críticas que fazia a Lava Jato, ou tudo que está em torno da Lava Jato, é que ela era 2 pesos, 2 medidas. Avançava em cima do PT e preservava os outros partidos, sobretudo o PMDB. Vamos entrando numa nova fase onde vão se pegar todos os partidos. O sistema político vai resistir a essa investida, pelo que o senhor conhece, seu 5º mandato, que há realmente muita ilegalidade, talvez a ilegalidade seja dominante no Congresso para eleger os parlamentares. O sistema político vai resistir a isso? Eu acho que vai resistir. Eu acho que a gente vai resistir garantindo que as instituições continuem fazendo o seu trabalho de forma independente e vai resistir porque vai ter que se reformar. O Parlamento, o Congresso, a Câmara, o Senado, tem legitimidade, tem credibilidade para fazer isso? Toda essa agenda que o senhor anunciou aí, porque eles foram eleitos de maneira torpe, ilegal, com dinheiro. Não, mas não acho que... Agora, há a questão do Caixa 2, que é amplo, generalizado, ele é ilegal e que parece que o que está se mostrando é que a imensa maioria usou esse dinheiro do Caixa 2. A Câmara já tentou mexer nessa legislação. Qual a sua posição? A posição é que a gente deve tratar desse tema no âmbito das 10 medidas que foram encaminhadas à Câmara pela sociedade, pelo Ministério Público. Dentro delas se trata da criminalização do Caixa 2. Então, na hora que está se criminalizando o Caixa 2, que de alguma forma a legislação vigente não é, vamos dizer assim, não é suficiente, na opinião do Ministério Público,
para exatamente caracterizar como um ato ilícito penal. Então, acho que a criminalização do Caixa 2 vem para isso. E é óbvio que nesse momento é importante que a gente deixe claro exatamente o que é. O que foi crime de Caixa 2 e o que foi corrupção. São coisas distintas. Pessoalmente, o senhor é a favor de que o Caixa 2 não seja considerado uma ilegalidade, um crime? Não, eu sou a favor que se criminalize o Caixa 2 para frente. O que a gente vai ter que decidir é como é que você trata ele para trás. Não é isso? Bom, reformulando, o senhor é a favor de uma anistia de quem usou o Caixa 2? Olha, eu acho que alguma solução vai ter que ser dada. Eu acho que uma anistia é uma palavra muito forte. Mas não... Qual que o senhor propõe? Eu acho que eu vou ser o seguinte, se o Ministério Público está propondo que vai se criminalizar para frente, é porque ele mesmo entende que não há crime para trás, né? Que não há os mesmos crimes do que corrupção. Só que está se propondo que daqui para frente está tipificando o crime de Caixa 2 em vários aspectos que vão transformar isso num crime penal. Hoje é um crime eleitoral, basicamente. Se você olhar os últimos 10, 15 anos, se teve um caso de alguém condenado por Caixa 2, eu acho que teve um caso a nível nacional e 2 em São Paulo, que é o maior tribunal regional. Então, o que precisa, importante, acho que essa é a cabeça do Ministério Público, é nós temos que fazer um corte e dizer assim, daqui para frente está criminalizado. E para trás eu acho que o Judiciário vai decidir, caso a caso, aquilo que ele entende, né, que é crime eleitoral de fato ou aquilo que de fato tem conexão com corrupção e vai se responder numa ação penal. Pelo seu esboço, pode-se continuar essa velha prática. A empreiteira, ou sei lá quem, contribui para um candidato e o candidato depois vai defender os interesses dessa empreiteira, obras para essa empreiteira. Não é muito frouxo? Eu acho que as reformas, por mais que pareçam amargas, eu tenho certeza que mesmo no curto prazo, elas vão trazer benefícios muito grandes para o cidadão brasileiro. Ainda na política, gente, escutem essa. Em menos de 12 horas, 2 votações importantes na Câmara dos Deputados chamaram a atenção em Brasília. A primeira, foi aquela em que o governo conseguiu aprovar um limite para os gastos públicos. E a segunda vai numa direção oposta. Escutem essa, um aumento de até 47% para 5 carreiras de servidores públicos. A proposta não precisa passar pelo plenário da Câmara. E se não houver recurso, seguirá direto para análise do Senado. O aumento será pago em 3 parcelas até 2019 para policiais federais, rodoviários federais, peritos agrários, servidores do DENIT e servidores de áreas sociais do governo. São reajustes diferenciados de até 47%. O impacto, segundo o governo, é de mais de 2 bilhões de reais já no ano que vem. 548 milhões de reais em 2018 e 547 milhões de reais em 2019. O projeto foi aprovado numa comissão especial poucas horas depois de o plenário aprovar a PEC que limita o crescimento dos gastos públicos a partir do ano que vem, quando as despesas serão corrigidas pela inflação do ano anterior. Mas para os deputados da comissão não é um aumento, e sim uma recomposição salarial de categorias que estão sem aumento há pelo menos 4 anos.
Nos próximos dias, a Câmara deve votar outro reajuste, o dos funcionários da Receita Federal. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, tentou justificar a decisão nesse momento de crise. Não haverá aumento de despesa em relação ao previsto. Dentro do déficit apresentado pelo governo, já existe essa previsão. É claro que o ideal é que nós pudéssemos, né, não tratar de aumento nesse momento. Mas o melhor é que com a PEC do teto, né, todos os gastos estarão limitados à inflação.